Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Efésios 1, de 15 a 23, esse texto da palavra do Senhor, ele tem muito a ver com o que a gente tem falado esse mês. Esse mês nós estamos falando a respeito da importância da palavra de Deus em nossas vidas. Como podemos servir a Deus através do estudo e da meditação da palavra de Deus. Na verdade, nós servimos a nós mesmos quando estamos estudando a palavra de Deus, porque ela nos fortalece. E aqui no capítulo 1 de Efésios, verso 15, Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E eu quero destacar essa expressão, essa oração de Paulo. Paulo orava para que Deus desse para os cristãos o espírito de sabedoria e um espírito de revelação. O que é isso? O que será que Paulo está pedindo? Um espírito de sabedoria e um espírito de revelação. Paulo pede duas coisas para os cristãos. O espírito de sabedoria é um desejo, uma disposição para estudar a palavra de Deus. Uma disposição para estudar a palavra de Deus, porque não é todo mundo que está disposto a estudar a palavra de Deus. A maioria das pessoas tem preguiça de ler a Bíblia, e muita gente tem preguiça de ler qualquer coisa, na verdade, né? A gente vive hoje numa geração que tem muita imagem, muito áudio, e às vezes esquecer um pouquinho que ler também é uma coisa muito boa, não é? Ouvir a palavra de Deus também é maravilhoso, e se você faz isso também, amém, mas nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. O espírito de sabedoria é a disposição de estudar a palavra de Deus, estudá-la mesmo, de você parar no texto, de você ler o texto com calma, de você consultar um dicionário, fazer uma pesquisa no Google. Esse é o espírito de sabedoria. Sabedoria por quê? Porque é um espírito de estudo, digamos, de uma erudição pessoal, para você se debruçar sobre o texto, estudá-lo, extrair algo do texto para a sua vida. Nós precisamos desse espírito. É como se a gente estivesse cavando o texto, como se estivesse numa mina procurando um tesouro escondido, e é exatamente isso que a Bíblia é nas nossas vidas, um tesouro escondido. Mas Paulo também fala de um espírito de revelação. O espírito de revelação é uma disposição para receber coisas imediatas de Deus, coisas que às vezes a gente está estudando e não descobriria pelo estudo. Elas vêm por uma interferência, uma intervenção do Espírito Santo. É quando dá, algumas pessoas gostam disso, não é? É quando dá aquele arrepio. Não precisa do arrepio, mas pode ser que dê um arrepio. Eu já tive arrepio. Não é sempre que dá arrepio, não é? Mas alguns têm o arrepio, é bom. Ou então é quando dá aquela motivação e de repente você cai em choro. Eu já caí no choro lendo a palavra de Deus. É realmente muito bom. Não foi todas as vezes, mas isso já aconteceu comigo. Ou é quando você tem uma emoção muito forte, você tem um insight de algo que te dá uma emoção e uma verdade que de repente penetra no teu coração e se torna viva para você naquele momento. Isso acontece com a gente quando a gente lê a palavra, de repente não é toda vez, mas em algum momento a palavra ela se torna viva na nossa vida. Aqueles momentos são incríveis e são maravilhosos. É um momento em que nós entramos na presença de Deus e um texto que você leu muitas vezes, de repente ganha um significado novo na tua vida. Esse é o espírito de revelação. Então são duas disposições. Paulo diz, nós precisamos ter um espírito de sabedoria, ou seja, um instinto, uma disposição de buscar a palavra de Deus, e um espírito de revelação, ou seja, uma disposição para ter uma relação com o Espírito Santo, que venha nos revelar verdades novas e impressionantes sobre a palavra de Deus. As duas coisas fazem parte de nossa vida. Tem gente que gosta de ficar só no arrepio, está errado. Porque tem hora que não tem arrepio. Você tem que, cavucar o texto e ficar meditando, às vezes durante dias. E também não pode ficar só no estudo seco, no mero estudo árido, simplesmente. É só dicionário, não.
A Bíblia, ler a Bíblia não é só ler dicionário, não. Aliás, nem precisa do dicionário. A palavra de Deus basta para si mesmo. Mas você fica esse tempo e de repente o Espírito Santo se abre para você. As duas coisas são importantes e Paulo pede as duas na carta aos Efésios. Por que Paulo pede isso? E o que é essa experiência? Essa experiência que nós temos com Deus, primeiro Paulo diz que é uma experiência da nossa mente. E ele fala isso no versículo 17, quando ele diz que ele pede para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das glórias, nos dê um espírito de sabedoria e revelação, e vejam a expressão que ele usa, no pleno conhecimento. Ele fala conhecimento. Por que conhecimento? Porque você tem que conhecer. Só conhece aquele que pesquisa. Quem não pesquisa, não conhece nada. Então Paulo está falando sobre uma experiência da mente. Você tem que encher a mente com a palavra de Deus. Então você deve ler a palavra, você deve ouvir músicas que falam sobre a palavra, você pode ouvir a palavra em áudio, né? Eu fiz uma proposta de ouvir a Bíblia inteira, não consegui, porque eu gosto de ler, né? Eu li o livro, eu ouvi o livro de Salmos inteiro, mas eu já não aguentava mais, eu estava meio enjoado de ficar ouvindo a Bíblia e eu queria lê-la. E aí aquele projeto de ouvir a Bíblia toda, eu já descartei logo no livro de Salmos. Só ouvi Salmos inteiro, mas também ler só Salmos inteiro, ouvir Salmos inteiro é meio cruel, né? O fato foi o que eu fiz, mas não importa, a gente precisa estar em contato para que haja o conhecimento, a experiência mental. Paulo fala sobre uma experiência sobrenatural. Quando você lê a Bíblia, você também se envolve numa experiência sobrenatural, e Paulo fala isso no verso 18, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais, iluminados os olhos do coração. Por que Paulo fala iluminado? Iluminado porque é uma experiência que você tem com Deus. Você vai lendo a palavra, você vai meditando na palavra e de repente a palavra ilumina o teu coração. É como se uma luz se acendesse sobre a sua vida e de repente sua vida é transformada pela palavra. A palavra tem um poder tremendo de transformação em nossas vidas. E por fim Paulo fala de uma experiência também emocional no versículo 18, quando ele diz... sendo iluminados os olhos do vosso coração. E por que Paulo usa a palavra coração? Quando Paulo fala coração, Paulo está falando do nosso sentimento. A palavra coração é usada por Paulo para falar do nosso sentimento. Paulo fala de uma experiência da mente, de uma experiência da alma e de uma experiência de emoção. Por que de emoção? Porque você tem que aprender a viver a palavra de Deus também emocionalmente, se alegrar com ela, se entristecer com ela, entristecer também, porque há muita coisa que a gente lê na palavra e aquilo nos entristece. Mas como é bom entristecer diante da palavra de Deus, porque é uma tristeza que produz vida em nosso coração. Viver a palavra, o que Paulo está dizendo é que todo o nosso eu precisa estar em sintonia com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa se transformar na nossa cosmovisão, de fato. Nós falávamos aqui na escola dominical, alguns domingos atrás, a respeito da cosmovisão. A palavra de Deus tem que ser a nossa visão de mundo. A gente tem que pensar o mundo de acordo com a palavra de Deus. E nós já demos a dica. Uma dica que eu dei, vai de cada um, né? A minha dica é, não leia muito. Mas mesmo se você lê muito, que nem 3 capítulos por dia, que é para ler a Bíblia em um ano, mas mesmo se você ler 3 capítulos, separa um versículo e medita nele. Leia os 3, se você acha que isso é bom, mas pegue aquele versículo que chamou mais a sua atenção, medita nele e leva ele para o seu dia. Fica pensando naquele versículo no seu dia. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de colocar no celular. Como meu celular tem essa capa transparente, eu coloco o versículo aqui embaixo. Aí durante o dia eu estou com o celular na mão, eu dou uma olhadinha, olha que bacana, né? Essa foi a palavra de Deus. Na sexta-feira, né? Essa foi a da sexta-feira, porque eu não li ontem. Ontem tinha muita reunião aqui na igreja e hoje eu estou aqui com os irmãos, né? Mas de segunda a sexta eu leio a palavra e separo o versículo do dia. Separa um versículo para você levar para o seu dia e viva aquele versículo. Essa é a palavra de Deus naquele dia. E se você vai fazendo isso, a palavra de Deus vai entrando no teu coração, ela vai te transformando, ela vai renovando a tua vida, ela vai renovando sua mente, suas emoções, ela vai transformando o seu coração, ela vai fazendo você se tornar aquilo que Deus quer que você seja, e quando você menos esperar, quando você olhar para si mesmo, você é uma pessoa nova, transformada e renovada. A palavra de Deus faz isso. Quando Jesus orou por nós, lá em João capítulo 17, um dos principais
principais pedidos de oração que Jesus fez foi esse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra santifica a nossa vida. Você quer ser santificado? Você tem que buscar a palavra. A palavra é o meio, o veículo que Deus usa para santificar a nossa vida. Fecha teu olho e ora comigo. Senhor, dispõe-nos, ó Pai, para buscar a tua palavra, para meditar nela. Dispõe-nos, ó Senhor Deus, para que a tua palavra seja vida na nossa vida. Faça com que ela penetre no nosso coração, que ela entre na nossa mente, que ela vá para a nossa alma. Faça com que a palavra se transforme em emoção em nós, Senhor, até emoção. Ó Pai, faça-nos chorar pela palavra, Deus. A gente chora por tanta coisa. Por que a gente não chora pela palavra, pelas verdades da palavra? Por que a gente não chora por aquilo que faz Deus chorar? E o que faz Deus chorar? Mostra-nos na palavra, Senhor. Faça-nos viver a palavra de tal maneira que ela seja, Senhor, o nosso respirar. De tal maneira, Senhor, que ela seja a nossa própria vida, vida dentro da nossa vida. Eu clamo a Ti, Senhor. Faça com que a palavra domine, transforme, renove, Senhor. Faça com que a palavra opere em nós uma mudança tão profunda e tão significativa, de modo que não sejamos mais nós mesmos, mas que seja Cristo habitando dentro de nós. Senhor, isso só é possível de uma maneira: se dedicarmos tempo, esforço, se dedicarmos, ó Pai, a nossa alma, ó Deus, a nossa mente, um sacrifício de louvor, um sacrifício de oração, debruçado diante da Tua palavra. Senhor, dá-nos essa disposição, coloca em nós um espírito de sabedoria e um espírito de revelação. Ó Espírito Santo, faz essa obra em nós. A gente tem espírito para tanta coisa, Senhor, para sair, trabalhar e ganhar dinheiro. A gente tem espírito para cuidar bem da família. A gente tem espírito, ó Pai, para se alimentar bem, para ir para a academia. Para essas coisas nós somos dispostos. Nós temos tempo, nós temos disposição. A nossa alma, Senhor, ela se curva naturalmente para essas coisas. A nossa vontade tem uma inclinação natural para gravitar em torno dessas coisas. Mas infelizmente muitas vezes nós não temos uma disposição para gravitar em torno da Tua palavra, e ela deveria ser a melhor, deveria ser, ó Pai, a principal preocupação do nosso coração. Ela deveria ser a primeira coisa, ó Pai, que os nossos olhos buscam, que a nossa alma busca. O primeiro desejo do nosso coração deveria ser a Tua palavra, Senhor. Então por que não é? Conserta nosso coração, derrama sobre nós o Espírito Santo, e hoje nós aprendemos como chamar esse Espírito, ó Pai, de uma maneira muito especial, e em uma unção muito especial. Ele nos dá um espírito de sabedoria e um espírito de revelação, para que busquemos a palavra, meditemos nela e que sejamos transformados e renovados por ela. Eu clamo a Ti, derrama esse Espírito sobre a Tua igreja, que, ó Pai, tenhamos uma igreja que Te busca na palavra, que vive a palavra, Senhor. Faça isso em nossas vidas, ó Pai. Mostra para nós que este é o caminho, e faça-nos ter uma estratégia, um método para buscar o Senhor, clamar ao Senhor e finalmente receber do Senhor todas as coisas boas e lindas que a Tua palavra tem para nós. Nós clamamos assim e agradecemos, ó Pai, pelo Teu Espírito em nós, clamando por essa unção, essa obra especial dele sobre nós, e o fazemos no nome do amado Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.